Descubra as regras sinistras de uma loja de brinquedos amaldiçoada. Uma história assombrosa. A noite caía devagar sobre a periferia de São Paulo e Lara, mãe solteira de 32 anos, entrava em casa cansada após mais um longo dia de trabalho. O cheiro de antisséptico ainda impregnada a sua pele. Preciso de um presente para o Lucas, pensou, ao lembrar do aniversário do filho. O que poderia ser uma simples ida ao mercado se transformou numa experiência terrorizante. Ao cruzar uma ruazinha pouco iluminada, algo a chamou a atenção. Uma loja de brinquedos antiga que ela nunca tinha notado antes. Brinquedos do passado. Estava escrito em uma placa desgastada, e a porta rangia, como se estivesse seduzindo-a a entrar. Um frio inexplicável a envolveu assim que cruzou o limiar. Não era apenas a temperatura, mas uma sensação de perigo, como se algo maligno a observasse. Em meio às prateleiras abarrotadas, bonecas com olhos que pareciam vivos e carrinhos de madeira sussurrando segredos deixaram Lara inquieta. Ela hesitou, mas, pensando em Lucas, avançou. Ao se deparar com uma boneca de rosto pálido e sorriso inquietante, um arrepio subiu por sua espinha. Isso não é normal, pensou, tentando ignorar a sensação. Era então que a voz sussurrou seu nome, e seu coração gelou. A caixa da boneca se abriu lentamente, como se quisesse revelar segredos obscuros. Medo e curiosidade se misturaram, e decidida, Lara comprou a boneca. Ah, uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Nos dias seguintes, porém, o que deveria ser um presente se tornou um pesadelo. Lucas, antes alegre e brincalhão, se tornara distante, conversando com a boneca em momentos estranhos. Vizinhos sussurravam sobre o comportamento perturbador do garoto, e a preocupação começava a corroer o coração de Lara. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Lara decidiu agir. Com o auxílio de Fernando, um vizinho abalado pela perda de seu filho após uma visita à mesma loja, começaram a investigar a história por trás daquele lugar sombrio. O que encontraram estavam além de qualquer descrição. Relatos de desaparecimentos de crianças, segredos obscuros do dono da loja, um homem de olhar penetrante que parecia carregar a malícia no sorriso. As sombras começaram a acumular ao redor de Lucas, e Lara não sabia mais a quem recorrer. O pânico tomou conta quando os pesadelos começaram. Crianças rindo de forma maligna, presas na boneca. E se fosse um aviso? O tempo estava correndo, e Lara sabia que se não enfrentasse a maldição, poderia perder Lucas para sempre. O que realmente esperava por ela nas profundezas daquela loja amaldiçoada? Mal conseguia respirar, enquanto a presença maligna da boneca a puxava de volta. A sensação de desespero se intensificava, como um abismo que a engolia. O frio da noite parecia cortar a pele, e Lara sentiu como se cada respiração se tornasse uma lufada de vapor em meio à escuridão. A tensão que se acumulava dentro de sua casa ao lado de Lucas era insuportável. Ela olhou para o filho, que agora estava sentado no chão, de costas para ela, conversando com a boneca com uma intensidade que intimidava. Os olhos da boneca, aqueles olhos que a haviam hipnotizado na loja, pareciam brilhar, como se estivessem observando não apenas Lucas, mas também Lara. "Lucas, vem cá, precisamos conversar", ela pediu, a voz trêmula. Ele não respondeu. A conversa que ele mantinha com a boneca parecia mais profunda, mais conspiratória. Lara, tomada pelo desespero, se aproximou devagar, os pés pesados como se fossem feitos de chumbo. Quando se agachou ao lado do filho, suas mãos tremiam. "Meu amor, o que você está falando com ela?" Lucas se virou lentamente, seu olhar fixo e vazio, como se estivesse em outro mundo. "Ela disse que eu não posso ir embora, que eu sou parte dela agora." Quando as palavras saíram de sua boca, um frio cortante atravessou o coração de Lara. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz saiu quase em um sussurro.
A boneca, em sua pequena e pálida forma, parecia ganhar vida, como se o ar à sua volta pulsasse. Ela é minha amiga, Lucas respondeu friamente, o sorriso que tinha pouco desaparecendo, substituído por uma expressão sombria que a mãe não reconhecia. Ela diz que muitas crianças são felizes assim, juntas, para sempre. A sensação de uma sombra se aproximando tomou conta do ambiente. Lara voltou-se para a boneca, o olhar feroz. "Fique longe do meu filho!" gritou, a impotência se transformando em fúria. Mas a boneca somente inclinou a cabeça, como se recebesse um elogio. Foi então que Lara percebeu. A sensação estranha não era só a boneca. Era uma presença, densa e úmida, rodeando-a, sufocando-a. Olhou para os cantos da sala e viu uma névoa escura começando a se formar, sombras dançando, sugando a luz. Ela se lembrava dos sussurros que ouviu na loja, dos contos de crianças desaparecidas. "Não, não, não", murmurou para si mesma, tentando afastar o que via. Juntou coragem e pegou a boneca do colo de Lucas, segurando-a com firmeza. Ao tocar nela, um choque elétrico percorreu seu corpo. A boneca parecia vibrar, pulsando com uma energia sinistra que Lara não conseguia entender. "O que você fez?" Lucas a encarou, sua voz se transformando em algo gutural, distante. "Ela não vai deixar você me levar." No mesmo instante, uma explosão de risadas infantis ecoou dentro da casa, um som que não parecia pertencente a crianças normais. E então, uma sombra tomou forma, uma figura esquelética de uma criança, com olhos escuros e profundos. "Você não devia ter feito isso, mãe. Agora você vai ver." O desespero tomou conta de Lara. "O que está acontecendo? O que você quer?" Seu coração disparava, a cabeça girando. Mas a figura apenas sorria, um sorriso que derretia a esperança. "Só veja, Lara, o jogo apenas começou." Num momento de pura adrenalina, Lara decidiu que precisava destruir aquela boneca. Talvez assim libertasse seu filho daquela influência estranha. Mas como? A loja já havia mostrado que destruí-la não era uma opção viável. Um caminho escuro começava a se abrir para ela. Os risos se intensificavam, penetrando em sua mente, gritando que a escuridão era apenas o começo. Com uma determinação frenética, Lara percebeu que precisava voltar à loja. As respostas estavam lá, mas teria coragem suficiente para enfrentar novamente a verdade aterradora? O relógio na parede começou a marcar a passagem do tempo, e a sensação de que cada segundo contava fez Lara sentir uma urgência insuportável. Agora, naquele mar de sombras, ela só tinha uma pergunta: conseguirá salvar Lucas antes que a escuridão o consuma completamente? A noite avançava e o frio se tornava ainda mais penetrante, como se a própria casa estivesse sugando todo o calor. Lara olhou para Lucas, que agora parecia completamente distante, como se a conversa com a boneca tivesse criado um abismo entre eles. Cada risada, cada sombra dançando em volta dele, a fazia sentir como se estivesse prestes a perder seu filho para uma força que não entendia. "Lucas, você precisa voltar para mim", ela implorou. Os olhos dele brilharam com uma luz que não era sua, e Lara sentiu um arrepio percorrer sua coluna. A boneca, agora em suas mãos, pulsava como um coração vivo, enviando vibrações gélidas até o fundo de seus ossos. "A boneca não vai te deixar levar meu filho", Lucas repetiu, sua voz ecoando com um tom que não pertencia a uma criança. Aquilo não era mais o Lucas que ela conhecia. Aquilo era um eco de algo maligno, um lembrete sombrio do que estava em jogo. A figura esquelética na sala começou a dançar em círculos, como se estivesse brincando com a antiga ideia de liberdade. Seus olhos escuros fixos em Lara. "Você não entende. Para ser feliz, ele precisa ser livre, livre como nós." As risadas inumanas aumentaram em volume, reverberando nas paredes. Lara fechou os olhos, tentando bloquear aqueles sons horríveis, mas eles penetravam sua mente, confundindo suas lembranças com pesadelos. Esfregando as têmporas, Lara lembrou-se da loja. Ela tinha que voltar, mas a ideia a aterrorizava. Cada vez que pensava naqueles corredores empoeirados, nas luzes que piscavam sem motivo, uma onda de pânico a dominava.
E se a loja estivesse esperando por ela, como uma armadilha? A boneca em suas mãos começou a tremer. Lara viu a boca dela se mover, mas nenhum som saía. Mãe, não era a voz do menino. Você não quer que ele brinque para sempre? O queixo de Lara se contraiu ao ouvir isso. Não entendo. O peito a queimava, e aquela mistura de medo e amor a fazia querer gritar. Murmúrios se juntaram às crianças que se escondiam nas sombras. Ele pertence a nós, não pode ir embora. As vozes foram crescendo em um clamor, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar no espaço escuro da sala. Lara respirou fundo. Silêncio! Gritou, de um modo que soou como uma súplica e um desafio. Lucas, você quer ficar aqui? Quer ser parte dessa escuridão? Nada. Um silêncio mortal tomou conta, e por um breve momento Lara pensou que tinha alcançado seu filho. Mas então Lucas balançou a cabeça lentamente, seu olhar se tornando ainda mais distante. Mas ela disse que é divertido, que nunca vamos nos sentir sozinhos. A dor atravessou o coração de Lara. Fui eu quem te trouxe aqui, meu amor, e sou eu quem vai te tirar. Com um impulso repentino, ela se levantou, segurando a boneca com força. Ignorando os gritos ao seu redor, correu para a porta, mas quando tentou abrir, algo a puxou de volta com uma força invisível. O ar ao seu redor parecia se condensar, como se as sombras quisessem prendê-la ali para sempre. Você não pode ir embora, a figura esquelética rosnou, se aproximando cada vez mais. Já faz tempo que decidimos o destino de Lucas. O pânico a invadiu, a certeza de que a loja possuía mais do que brinquedos macabros atingiu-a. O que se passava ali não era apenas um jogo, era uma armadilha. Mas havia algo dentro dela, uma força que a impulsionou. Com todas as suas forças, Lara ergueu a boneca e em um momento de clareza gritou: Eu não vou deixar vocês levarem meu filho! O eco da sua voz ressoou, criando uma onda de choque. E então, antes que pudesse perceber o que estava acontecendo, as paredes começaram a escurecer, como se uma estranha energia começasse a romper as trevas. As risadas se transformaram em gritos, cortando a escuridão. E no meio de toda essa confusão, Lara sentiu seu coração acelerar. Mas antes que pudesse entender o que estava se formando, uma luz ofuscante a envolveu, e os sussurros desapareceram. O que realmente estava acontecendo dentro da loja? Todo o terror e a expectativa tornaram-se uma única pergunta ressoando em sua mente. Lara conseguiria destrancar os segredos daquele lugar antes que fosse tarde demais? A luz ofuscante parecia abraçar Lara, mas ao mesmo tempo a deixava mais tensa. A visão se distorceu e ela se sentiu flutuar entre o espaço físico e a escuridão. Quando finalmente o brilho se dissipou, Lara se viu em um novo ambiente. Era a loja novamente, mas com uma atmosfera ainda mais opressora. As prateleiras pareciam se esticar até o teto, todas cobertas por uma camada de poeira que quase parecia pulsar. Todas as bonecas e brinquedos a observavam com olhos vazios, como se esperassem que ela tomasse uma decisão. Lara, a voz de Lucas ecoou. Ela se virou, seu coração disparando ao ver seu filho em um canto escuro da loja, sem a boneca em suas mãos. Ele estava sozinho, a expressão confusa e triste. Mãe, onde você está? Ela correu em direção a ele, seus pés rangendo no piso de madeira envelhecida. Lucas, estou aqui! Mas, à medida que se aproximava, a distância entre eles parecia aumentar como num pesadelo. Quanto mais ela corria, mais longe ele ficava. As risadas distorcidas começaram a preencher o ar mais uma vez, aumentando em intensidade. Foi então que Lara notou que não eram apenas as vozes de crianças que podiam ser ouvidas. Havia uma mistura de sussurros de adultos, sons de desespero e dor. As paredes começaram a se fechar ao redor dela e o espaço ficou cada vez mais claustrofóbico. Você não deveria ter gritado, uma voz suave sussurrou atrás dela. Lara se virou e a figura esquelética apareceu novamente, mais próxima do que antes, o rosto escondido nas sombras. Você sabe que ele pertence a nós.
Agora ele não vai querer mais voltar. Lara sentiu um frio cortante atravessar sua espinha. Por favor, ele é meu! As palavras saíram como um grito desesperado, mas o eco delas foi abafado por gargalhadas. Você está errada, a entidade murmurou. Ele está mais feliz aqui. Aquelas palavras atingiram Lara como uma flecha. Ela olhou para Lucas, que agora parecia estar brincando com um grupo de crianças, sua risada clara, mas vazia. A boneca, agora empoleirada em sua mão, parecia olhar para ela com um sorriso macabro. Aquela boneca não era a única que estava esperando. Havia outras, dezenas, centenas de outras, presas a essa escuridão. Quando Lara estendeu a mão, a boneca ondulou e a puxou para um labirinto de brinquedos, como se quisesse guiá-la. Siga, mãe! A voz de Lucas ecoou na confusão, e Lara não sabia se era um pedido ou uma maldição. Aterrorizada, mas determinada, Lara se deixou levar. Cada passo a aprofundava mais em um mundo de trevas, enquanto os sussurros cresciam como um derramamento de água sobre uma ripa de madeira. Para cada um que se vai, outro deve tomar seu lugar. A figura esquelética disse com um sorriso torto. Você não quer por um breve momento sentir a alegria que ele sente agora? Uma dúvida atravessou a mente de Lara. E se a felicidade de Lucas significasse sua própria perda? Ela hesitou, sabendo que havia uma escolha a ser feita. E naquele instante de hesitação, a luz de uma saída começou a brilhar no fundo do labirinto de sombras. O que ela faria com a chance de tirar Lucas de lá? Ceder às mentiras da escuridão poderia significar um preço terrível. Com o coração na garganta, Lara gritou, "Lucas, venha comigo!" Mas a resposta que recebeu foi um eco inquietante, misturado com risadas de alegria e dor. Escolha, mãe, ou você vai perder tudo. O que realmente aconteceria se ela optasse por arriscar tudo? O peso da decisão a esmagava e a incerteza provocava um frio que nem a escuridão podia prover. A loja de brinquedos a observava, sabendo que o destino de Lara e Lucas estava prestes a ser selado. O que ela realmente estava disposta a sacrificar por seu filho. A maldição se intensificava. A escolha era dela, mas seria realmente uma escolha? Lara respirou fundo, sentindo o ar pesado com um sabor metálico de medo. Os olhares das bonecas a seguiam, buracos negros em seus rostos inexpressivos, como se estivessem desejando sua alma. Cada passo a afastava de Lucas, e a luz ao fundo começava a vacilar, como se estivesse pronta para se extinguir. Você não vai conseguir. A voz esquelética sussurrou novamente, quase gentil. Ele pertence a nós, Lara. É melhor deixá-lo ir. Você não consegue imaginar a felicidade que ele encontrou aqui. Essa vida mundana é insuportável. Lara sentiu uma onda de desespero a envolver. As risadas das crianças se transformaram em choros apavorantes, um lamento que ressoava pelas paredes da loja. A figura sombria flutuava mais próximo, quase ao alcance de suas mãos ossudas. O que você daria para vê-lo sorrir novamente? Calado! Ela gritou, mas a voz da entidade parecia se aprofundar em sua mente, esculpindo dúvidas. E se Lucas realmente estivesse feliz? Uma cena surgiu, um vislumbre de seu filho rindo, brincando sem preocupações. Era essa a vida que ela queria para ele? Seria ela a barraqueira por querer trazê-lo de volta para o mundo cruel dos adultos? Um estalo atrás dela atirou do turbilhão de pensamentos. Lara se virou e viu uma boneca com um vestido rasgado, seus olhos quase brilhando na penumbra. Salve-se, Lara, sussurrou, com uma voz que cortava o silêncio como uma faca. Aqui somos todos eternos. Aqui não há dor. A loja vibrava em um tom de alerta. Cada brinquedo parecia ganhando vida, seus movimentos lentamente se tornando mais frenéticos. A madeira rangia sobre os pés de Lara, e ela hesitou, a dúvida se tornando um peso físico em seu corpo. A luz na saída pisca-pisca, quase zombando dela. Quem você sacrificaria por seu filho? Alguém sempre paga o preço. A entidade revelou em um sussurro, a voz como um eco de tormento.
Você não vai deixar sua própria felicidade governar esse amor? É o destino que escolhemos. Um simples ato de amor pode ofuscar tudo. Não! Lara gritou, o desespero transformando-se em uma chama ardente dentro dela. O desejo de proteger seu filho queimava mais forte do que qualquer dúvida. De súbito, as risadas das crianças mudaram, tornaram-se gritos ecoando em sua mente. Ajude-nos, mãe! Ajude-nos! Era a súplica de centenas de vozes, um clamor angustiante que atravessava o ar como um grito ensurdecedor. Lara começou a correr na direção de Lucas. O coração batia com força, sentindo-se cada vez mais próxima dele. As bonecas tentaram puxá-la, suas mãos inertes tentando bloqueá-la, mas ela estava determinada. A luz ao fundo crescia cada vez mais, prometendo uma saída. Não fuja do que é verdadeiro, a figura esquelética gritou, agora irritada, Você transformando em um rosnado. Você não pode escapar. Mas Lara não parou. Ela estendeu as mãos em direção a Lucas, vendo seu sorriso vazio se transformar em uma expressão de pavor, enquanto a escuridão começava a engoli-lo. Lucas, eu estou chegando! E então, a boneca em sua mão fisicamente começou a gritar, um grito agudo que cortava a atmosfera carregada da loja. O brinquedo precisava de um novo acolhimento, e seu desejo ardente desesperava-se por ela. O lamento das crianças cresceu, uma orquestra de angústia e perda. Com um último impulso, Lara pulou em direção à iluminada saída, estendendo a mão, tentando alcançar o filho. Nesse exato momento, a escuridão se remexeu, uma tempestade de brinquedos se agitando enquanto a loja transformava-se em um turbilhão. Escolha! Berrou a entidade, um ódio pulsante em sua voz. O chão tremeu e ela entendeu que algo horrível estava prestes a acontecer. Até onde você iria para salvar seu filho? A dúvida cravou-se em seu peito. O que era real? O que era ilusão? E no instante em que seus dedos quase tocaram Lucas, tudo ficou negro. A única coisa que restou foi o eco distante de uma risada que não pertencia a nenhuma criança. Agora a pergunta pairava no ar. Lara realmente havia feito a escolha certa? A escuridão a envolveu como um cobertor gelado, e Lara não sabia se ainda estava consciente. O pânico pulsava em seu peito, batendo como um tambor frenético. Ela forçou os olhos a se acostumarem com a ausência de luz, mas nada além de uma penumbra espessa a saudou. Lara, Lara. A voz esquelética ressoou novamente, agora mais próxima, mais íntima. Era como se a entidade tivesse se infiltrado em sua alma, sussurrando promessas e ameaças em igual medida. Você está perdida, minha querida. Você e seu filho, perdidos e abandonados. Aqui ele será sempre seu, mas você precisa fazer a escolha. A loja de brinquedos não era mais a mesma. O cheiro do velho carpete subiu de repente ao seu nariz, misturado ao odor doce de algo em decomposição. Lara tentou avançar, cega, movendo-se lentamente, as mãos estendidas à frente, tateando a escuridão. O chão, uma vez seco, agora parecia pegar umidade, como se as criaturas da loja estivessem finalmente à espreita. De repente, um brilho fraco surgiu, e a imagem de Lucas surgiu na sua mente, nítida. Ela o viu, de pé, parado em um espaço iluminado, cercado por bonecas com olhos reluzentes. O olhar dele era fixo, distante, como se estivesse em sonho. O desejo de salvá-lo crescia, mas o eco da risada aterrorizada fez seu estômago revirar. Precisamos de você, Lara. As bonecas agora formavam um coro ao redor dela, seus rostos grotescos torcendo em expressões de desejo. Só um sacrifício, um presente para o nosso lar, e Lucas será feliz de novo. Os sentimentos se contorceram dentro dela. Como essas figuras poderiam prometer felicidade? Eles eram meros ecos de almas perdidas, aprisionados em uma eternidade de carne e trapos. Lara fechou os olhos, tentando repelir a tentação, mas o clamor das crianças ecoava em sua mente, um chamado que desafiava todas as barreiras. Em troca de sua liberdade, um deve ficar.
Porém, no fundo, você sabe quem seria. Sussurrou a voz com uma crueldade disfarçada de doçura. Um arrepio percorreu a espinha de Lara. Para salvar Lucas, ela teria que sacrificar outra vida. Um pacto macabro, uma escolha cruel em um mundo onde nada era o que parecia. Sua mente se encheu de imagens de sua própria mãe, que abandonara tudo por ela, que a ensinara sobre amor e sacrifício. Não, eu não posso! Lara gritou, a voz embargada pela dor. Isso não é amor, isso é um pesadelo. Pesadelos, você diz? A entidade riu, uma gargalhada que reverberava pelas paredes da loja. Aqui, eles são a única realidade, a única verdade que você pode entender. Responsabilidade, dor, preciosidade. Esses são os laços que te prendem. Mas a felicidade? Ah, a felicidade se compra com preços altos. O peso da decisão encheu o ar, e Lara sentiu os olhos das bonecas cravados em sua pele, como garras afiadas desejando cortar sua carne e devorar sua essência. Ela deu um passo para trás, ansiosa. Lembrou-se das palavras de sua mãe em sua infância. Nem sempre devemos salvar, às vezes é o amor que nos leva à perdição. As bonecas começaram a avançar lentamente, suas articulações rangeram, como se estivessem se preparando para o ataque. A escolha é sua, Lara. Um preço deve ser pago, uma vida por outra. O desespero tomou conta dela. No fundo, sua escolha a assombrava. O rosto sorridente de Lucas se fundia com as expressões de dor das bonecas. Era uma batalha entre amor e sobrevivência, e Lara se sentia encurralada, sem escape, sem esperança. Com o coração aos saltos, ela berrou. Se eu tiver que sacrificar alguém, será a própria loja, o lugar que trouxe essa dor. E nesse instante, uma onda de energia atravessou a loja. As bonecas pararam. A entidade riu, uma risada que ressoava em ecos profundos. Coragem ou imprudência? Vamos descobrir. O chão começou a se agitar sob seus pés, e as paredes encolheram, como um predador aterrorizante pronto para engoli-la. A pergunta pairava no ar, fria e cortante. Lara poderia enfrentar a escuridão que se aproximava sem perder tudo que realmente amava? Era a hora da verdade, e ela sabia que a resposta a aguardava na sombra. Mas o que mais estava à espreita por trás daquela porta amaldiçoada? Os olhos de Lara se acostumaram lentamente com a escuridão, e mesmo em meio ao pânico, ela começou a perceber formas mais nítidas emergindo do nada. As bonecas, antes imóveis, agora pareciam flutuar na penumbra, suas bocas entreabertas formando sorrisos distorcidos. Um riso gutural ecoava pelas paredes e Lara sentiu que não estava mais sozinha. As sombras dançavam ao seu redor, como se esperando um sinal para atacar. Você quis saber sobre regras, não foi? A entidade se tornou mais audível, como um sopro de vento em meio ao silêncio sepulcral. Nessa loja, cada boneca é uma alma, presas como você, sacrificadas, como seria seu filho. Essa revelação mergulhou Lara em um abismo ainda mais profundo de desespero. Cada boneca ao seu redor agora assumia traços familiares, rostos de crianças que ela conhecia, amigos, conhecidos, perdidos ao longo do tempo. As memórias dela se confundiram entre o real e o imaginário, e um grito silencioso rastejava pelo fundo de sua garganta. Venha, Lara, junte-se a nós. Uma boneca com cabelos desgrenhados a chamou, estendendo um braço como se quisesse puxá-la para mais perto. Ela estava paralisada, um misto de horror e compaixão. O que acontecera com aquelas crianças? Onde estavam seus pais? Era aquela realmente a promessa de felicidade que a entidade prometia? Ela sentiu a energia pulsante sob seus pés se intensificar, vibrando em um ritmo que parecia ecoar em seu coração. As paredes da loja tremiam, como se houvesse vida nelas. A escuridão agora parecia viva, pulsando, respirando, e Lara teve certeza de que a criatura não só a aprisionava, mas celebrava seu medo. Sacrifício não precisa sempre ser doloroso. Às vezes é libertador. A voz ressoou de novo, e Lara se viu nas sombras da loja, um reflexo de todas as vidas que haviam sido tiradas ali.
Era um labirinto de dor, um eco de vidas que ela não queria enxergar, mas não conseguia evitar. Em um impulso desesperado, cercada pelo riso cruel das bonecas e a presença opressora da entidade, Lara gritou: "Não, eu não vou me juntar a você." Mas suas palavras pareciam se perder na escuridão que a envolvia. As bonecas então se moveram, avançando em sua direção, com os olhos brilhando de uma luz insana. O ataque foi rápido, um redemoinho de braços de pano e plásticos que pareciam querer arrastá-la para a escuridão. Ela teve apenas um instante para decidir. Seu instinto gritou para correr. Lara se virou e começou a correr em direção ao canto mais distante da loja, onde o chão parecia mais sólido e as paredes menos opressivas. Mas a loja era um labirinto vivo e as saídas eram uma miragem convivente como um sonho. O riso das bonecas seguia, cada vez mais próximo, como um eco de seu próprio medo. "Você não pode escapar." A voz da entidade cravou-se em seus pensamentos, atormentando-a. "Lucas está aqui, Lara. Ele está esperando por você. Apenas aceite a verdade." As lágrimas escorriam pelo rosto de Lara enquanto ela se lembrava do sorriso inocente do filho, do calor de seu abraço e a maneira como ele sempre a fez sentir protegida. Não, ela se recusava a ser mais uma vítima daquela entidade. No fundo de seu coração, ela sabia que precisaria enfrentar essa escuridão. Para isso, precisava desvendar os mistérios daquela loja antes que fosse tarde demais. Um som estalado cortou a espessura do ar, e Lara hesitou. Ainda havia um caminho? Uma porta? Uma saída que ela não havia percebido? Enquanto a risada ecoava ao seu redor, uma nova onda de determinação a envolveu. E foi nesse momento de fraqueza que ela sentiu a presença de algo mais além das bonecas. Algo que parecia não ser hostil, mas angustiado. Uma energia morna e conhecida que sussurrou no fundo da mente dela. "Ajude-nos." Desesperada, Lara virou-se novamente, olhando com mais atenção. A verdadeira essência daquela loja estava prestes a ser revelada. O que exatamente era essa energia que ansiava por ajuda? A esperança e o medo colidiam dentro dela, e a pergunta se impôs. Lara estava disposta a arriscar tudo, até mesmo o que restava de sua sanidade, para descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? A respiração de Lara tornava-se mais pesada, ecoando como uma batida de martelo numa forja de pesadelos. A presença que havia sentido, distinta entre as bonecas e o riso cruel da entidade, parecia pulsar com uma intensidade estranha. Era como se um fio invisível a conectasse a algo muito maior, um chamado desesperado que se entrelaçava em sua mente. "Ajude-nos." A voz continuou, quase um sussurro, uma melodia melodiosa, mas cheia de dor. Lara fez esforço para localizar a origem do som. As bonecas haviam recuado por um instante, observando-a com uma expectativa inquietante. Aquela pausa a deixou ainda mais confusa. O que elas realmente desejavam? Uma fuga ou a continuidade do ciclo de dor e medo? Quando suas mãos tremiam, Lara se permitiu um momento de hesitação. Neste labirinto escuro, ela não sabia em quem confiar. Sua mente a puxava em direções opostas, a lembrança do filho, os gritos das crianças aprisionadas e o chamado para ajudar. E se todas aquelas almas estivessem presas à mercê da mesma entidade que a torturava? Então, mais uma vez, o estalo ressoou no ar, e antes que pudesse reagir, a loja começou a mudar. As paredes que antes pareciam sólidas e ameaçadoras começaram a se desvanecer, como névoa se dissipando ao sol. Lara queria correr, mas um impulso irracional a paralisou. Olhando em volta, ela viu uma boneca em pé sozinha. Seus olhos eram diferentes, mais suaves, mais humanos. Lara se lembrou da boneca que ela mesma criara, uma tentativa de dar vida à memória de Lucas. "Vem, me ajuda", repetia a voz molhada, como se estivesse imersa em dor e desespero. Lara se aproximou, ignorando os alertas da parte racional de sua mente. Algo em sua postura, talvez uma liberdade invisível, atraía a atenção dela. "Quem é você?" Lara sussurrou, forçando as palavras a escapar de seus lábios. A boneca observava agora com uma expressão de compaixão e dor misturadas. "Sou uma guardiã. As outras não entendem."
As palavras tremiam, mas havia uma força subjacente na fragilidade. Você precisa saber como escapar. Ele está no centro, entre nós, mas não é fácil, eles não deixarão você ir. As bonecas ao redor começaram a murmurar, o riso se retraiu, transformando-se em um coro de vozes que ecoava, uma verdadeira sinfonia de desespero. A loja parecia girar, e Lara pôde sentir a escuridão se apertando em volta, como um manto sufocante. Cada boneca agora parecia querer seu pedaço de dor, um tributo ao que haviam perdido. Não se deixe levar, o caminho é cheio de trapaças. A voz da guardiã foi como um alerta, cortando o pânico em seu peito. Se a entidade havia tomado tantas almas, Lara teria que descobrir o que a vinculava a elas. Qual o sacrifício exigido? Sua mente estava um turbilhão, imagens aterradoras misturadas a flashes de Lucas brincando, sorrindo, chamando. Suspirando profundamente, ela decidiu. Eu preciso ir até ele, Lucas. Com uma determinação crescente, ela buscou uma saída, não apenas da loja, mas daquele ciclo de dor. Caminhou em direção ao centro da loja, sentindo a intensidade do olhar das bonecas seguindo-a, como se preparassem um ato final. No entanto, ao dar o primeiro passo, a loja pareceu vibrar. O chão tremeu e Lara percebeu que as bonecas começavam a se mover novamente, como sombras dançantes em seus pesadelos. As risadas tomaram forma, criando um coro desafinado que se elevava, ecoando sua própria insegurança. Não, não, não! O desespero tomou conta. Lara sabia que precisava correr, mas a direção era confusa. Os rostos familiares das bonecas a cercavam, os olhos brilhantes refletindo o horror que ficava mais intenso a cada instante. Então, um rugido ecoou, rasgando o chão sob seus pés. A loja se tornava um caos, com o universo de bonecas desmoronando ao redor dela. Lara, presa entre o desejo de salvar seu filho e o terror avassalador do desconhecido, aguçou a mente e decidiu. Era a hora de quebrar as correntes. Mas a voz da entidade ressoou alta. Você não pode ser livre, Lara. Junte-se a nós. E assim, com os olhos ardendo, ela fez uma escolha. Enfrentar as sombras ou se perder de vez. Mas havia mais a ser revelado, mais do que as bonecas podiam mostrar. E no fundo de sua mente, ela esperava. Até onde estava disposta a ir? Logo, uma nova verdade se aproximava, e Lara ainda precisaria se deparar com o que mais temia, pois o preço da liberdade pode ser maior do que ela poderia imaginar. O que ela realmente estava disposta a sacrificar. O chão tremia sob os pés de Lara com um rugido ensurdecedor, como se a própria loja estivesse viva, pulsando de angústia. As risadas das bonecas se tornaram um grito coletivo, e o ambiente girava, criando um vórtice de sombras e pesadelos. O horror tornava-se tangível, como se pudesse ser tocado, sufocando seu entendimento e apagando qualquer fio de racionalidade. Ajude-nos! A voz da guardiã soava claramente agora, entrelaçando-se com o riso cruel das outras bonecas. Lara sentiu um nó no estômago, uma mistura de compaixão e medo. Eu estou aqui para ajudar, respondeu, a voz tremendo, mal conseguindo acreditar em suas próprias palavras. Mas à medida que ela falava, a loja reagiu. As bonecas começaram a se aproximar, suas expressões endurecendo, transformando-se em máscaras de pura malevolência. Pareciam ansiosas, como predadores antecipando a presa. Lara percebeu que a atmosfera estava mudando. O calor do que antes era apenas um chamado se tornava um desafio ameaçador. Você não pode salvar todos, Lara, sussurrou uma boneca com um sorriso lascivo. E quanto mais você tenta, mais as sombras se alimentam de você. Lara ficou paralisada. Um calafrio percorreu sua espinha enquanto a verdade se instalava. Cada tentativa de ajudar a guardiã poderia ser a última gota que encheria o copo da sua própria perdição. Mas a imagem de Lucas, seu sorriso e inocência, a fez enfraquecer as correntes do medo. Eu não vou desistir dele, disse em um impulso, a determinação desenhando sua voz em meio à cacofonia de risadas. Nesse momento, a loja deu um solavanco e uma profunda fissura se abriu no chão.
A escuridão pulsava, deslizando como uma serpente ameaçadora, e Lara viu vislumbres de rostos de crianças perdidas, gritando em agonia. Segurando-se ao batente de uma prateleira, sentiu as paredes tremerem como se estivessem prestes a devorá-la. Eles estão vindo, anunciou a guardiã, seu olhar intenso fixo em Lara. Você precisa fazer uma escolha, salvar seu filho ou se unir a nós. As correntes que os prendem tornam-se mais fracas a cada novo espírito que se junta. Você se tornará uma deles, ou será o que resta. As palavras cortavam como lâminas. Lara sabia que se uniria ao terror, mas não poderia ficar ali inerte, esperando ser engolida. Com um impulso feroz, ela decidiu se apropriar da sua luta. Seja o que for que você precise, eu enfrentarei isso, declarou com fervor. O eco de sua voz trouxe respostas das sombras. Então, prepare-se. O caminho é repleto de segredos, mas eu posso te guiar, se você aceitar as regras. Enquanto as bonecas se movimentavam, a sala parecia deslizar em uma nova realidade, cheia de desafios, os quais Lara não estava pronta para enfrentar. Ela hesitou. As regras? O que isso significava? E se separar o que era verdadeiro do que era ilusão significava perder mais do que já havia perdido? O peso de suas decisões pairava no ar pesadamente. A guardiã estendeu a mão, e um brilho tênue emanou dela, como se uma luz fosse sua única arma. A escuridão se esconde em cada esquina, Lara. A verdadeira luta está para começar. Lembre-se, algumas verdades podem ser mais dolorosas do que qualquer mentira. Lara sentiu um terremoto na ânsia de fazer a escolha certa, enquanto o choro do passado ecoava em seu coração. Com um último olhar para a fissura no chão, onde as almas penadas pareciam convocá-la, ela fez sua escolha. Naquele instante, as bonecas pararam, e o silêncio se instaurou. Mas não seria por muito tempo. O chão se iluminou com uma luz estranha, e Lara percebeu que estava prestes a mergulhar em um novo dilema, uma nova viagem que poderia levá-la a Lucas ou ao fundo do abismo. E enquanto a loja mudava mais uma vez, uma pergunta inquietante pairava. Até onde você iria por amor? Lara respirou profundamente, sentindo a atmosfera pesada da loja. Com determinação, ela avançou em direção à luz brilhante que emanava da guardiã. O medo era palpável, mas o amor por Lucas a impulsionava. Não haveria retorno se falhasse. Eu aceito suas regras, disse, a voz firme apesar do tremor em seu coração. Era hora de enfrentar a verdade que a loja escondia. Cada passo que dava em direção à guardiã parecia acentuar a pulsação da escuridão ao seu redor. A figura esquelética pulsou em resposta, esboçando um sorriso cruel. Muito bem, querida. Vamos ver se você é realmente digna de salvar o que ama. E, com um movimento de sua mão, a loja começou a girar como um caleidoscópio de memórias distorcidas. Imagens de crianças rindo e brincando misturavam-se com sussurros de dor. Lara sentiu o peso da responsabilidade. Ali, cada alma estava presa, mas agora ela também. Para libertar os que estão presos, você precisará fazer uma escolha, sacrificar algo que ama, disse a guardiã, enquanto as sombras dançavam em volta dela. Mas cuidado, Lara, o que você sacrificar pode ser mais do que você imagina. Essas palavras a aterrorizavam. O que ela estaria disposta a dar? A visão de Lucas, confuso e angustiado, a focou. Ele não poderia ser um sacrifício. Ela precisava encontrar outra maneira. Eu nunca vou sacrificar meu filho, gritou, a voz reverberando em meio às paredes gélidas da loja. Se há um preço a pagar, que seja eu, que seja minha dor. Não levem minha criança. E assim, a loja reagiu à sua coragem. Uma onda de energia a envolveu, e as bonecas começaram a se agitar, seus olhos brilhando com uma luz demoníaca. A risada da entidade se tornou um eco ensurdecedor, anunciando que a escolha de Lara não teria volta. O chão voltou a tremer, a fissura se expandindo. Então, você se sacrifica por ele? Você realmente acha que sua dor pode mudar o passado? A voz esquelética zombou, e Lara sentiu a pressão aumentar ao redor dela. Não posso mudar o passado, mas posso lutar pelo futuro. Lucas ainda está aqui, e eu o trarei de volta. Lara respondeu, cada palavra uma explosão de determinação.
Com um movimento ousado, ela se dirigiu à fissura, seus pés vacilando no limiar da escuridão. As vozes da entidade e das almas penadas eram um coro de desespero, mas Lara não hesitou. Naquele momento, ela percebia que o único sacrifício que poderia oferecer à loja era a sua própria dor, não a de Lucas. A luz que emergia da fissura era intensa, e ao se aproximar, ela viu o rosto de Lucas se revelando nas sombras dançantes. "Mãe", ele sussurrou, a expressão dele repleta de confusão e medo. "Por favor, não. Eu estou aqui, meu amor. Precisamos sair daqui." Essa percepção a fez perder o controle. Ela estava disposta a qualquer coisa para libertá-lo. Com um grito primal, Lara pulou na fissura, seu corpo se despedaçando em uma tempestade de luz e sombras. A sensação de estar rasgada entre dois mundos a envolveu completamente. Ela viu flashes de vidas, risos e lágrimas de dor se entrelaçando enquanto tudo escurecia. E então, um silêncio sepulcral a envolveu. Algo começou a despertar dentro dela, uma força que nunca soubera que possuía. O amor por Lucas era sua arma, sua defesa contra as sombras. "Eu não vou permitir que você o leve", ela gritou para a entidade. "Libere Lucas!" Em resposta, um rugido ecoou, e o chão da loja estava desmoronando. A entidade surgiu, braços longos e ossudos se estendendo para agarrá-la. Lara lutou contra o pânico, concentrando-se em Lucas. A luz em seu coração era um farol, e ela deixou brilhar intensamente. Era um campo de batalha. As vozes da escuridão a cercavam, tentando sufocá-la. Mas em vez de desistir, cada palavra dela se tornava um ritual, uma invocação de esperança. "Eu escolho amar, eu escolho lutar, Lucas é meu." A luz dentro de Lara começou a pulsar, como um tambor. A loja tremeu com a intensidade. E, em um último esforço, ela canalizou toda a sua dor, toda a sua força e amparou seu filho com amor. E então, um silêncio profundo a dominou. Quando voltou a si, estava de volta à sala de sua casa, ofegante e enlameada. Lucas estava ali, olhando para ela com confusão. Seus olhos arregalados começaram a brilhar com a inocência de antes. "Mãe!" Lágrimas escorriam pelo rosto de Lara enquanto abraçava o garoto. A loja e toda a escuridão pareciam conter a respiração, mas eram ecos distantes agora. "Estou aqui, meu amor. Nunca mais deixarei você sair do meu lado." Mas o preço da liberdade ficou em sua mente, um eco das risadas e gritos que ainda reverberavam pelas paredes da loja. Lara sabia que haviam muitas crianças ainda lá, almas aprisionadas. "Eu voltarei, eu prometo, ninguém mais ficará preso." Ela sussurrou, olhando para o vazio. A luta não havia terminado, mas por enquanto ela havia vencido. O amor a guiara, e isso sempre seria sua maior força. E agora, recobrando a consciência, era hora de reunir forças novamente. Aquela loja nunca a deixaria em paz, e a batalha entre luz e escuridão continuaria. Um novo capítulo começava, uma nova missão de amor e proteção. Mantenha a vigilância, Lara, a escuridão aguarda. E você que está assistindo, não esqueça de inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você é um verdadeiro fã. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos desafiar a escuridão.